ontem, mais uma vez, foi adiada a votação daquele projeto do governo federal que prevê uma saída aí para os estados que estão em situação de insolvência, que é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? E esse projeto já era para ter sido votado ainda em março, foi sendo adiado, e ontem, por conta da divulgação da chamada lista do Fachin, o plenário da Câmara foi esvaziado, a sessão foi encerrada e mais uma vez não houve a votação. E a gente está agora na linha com o secretário estadual de Fazenda, o Gustavo Barbosa, que vai falar sobre as consequências disso para o Rio de Janeiro. A gente lembra, o 13º não foi pago para a maioria dos funcionários públicos, para a maioria dos aposentados e pensionistas, boa parte dos aposentados e pensionistas. O salário de fevereiro também não foi pago para a maioria dos funcionários. Secretário, bom dia, obrigado pela presença no CBN Rio. Como é que fica essa situação, secretário? Bom dia, Molica, bom dia aos ouvintes. Bom, Molica, você já fez aí um preâmbulo que realmente fica mais difícil ainda, né? Como a gente já conversou anteriormente no seu programa, esse projeto de lei que a gente está buscando a aprovação lá na Câmara dos Deputados, ele é capital, ele é fundamental para que o Estado do Rio saia dessa situação. A postergação, ela traz uma situação de agravamento, uma vez que, como a gente colocou, as receitas hoje elas não conseguem superar as despesas, né, o que é necessário para a gente voltar para um caminho de normalidade. Então, quanto mais adiamento a gente tem nessa discussão, pior para o Estado, que vai agravando mais ainda a situação. Como você mesmo colocou, o fevereiro ainda não foi pago, não se pagou o 13º, enfim, isso agrava ainda mais, posterga ainda mais essa situação difícil. O senhor tem ideia de quanto o governo tem em caixa hoje? Não, olha só, em caixa a gente recebe todo o valor recebido de arrecadação, né, ele é direcionado. Então, até então, o que nós estávamos fazendo? Terminamos de pagar os duodécimos, né, essa semana... Duodécimos são aquelas transferências para o Judiciário, Ministério Público? Não esclareci, isso mesmo, são aqueles repasses mandatórios, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa e Defensoria Pública. Esses são os que a gente chama de duodécimo. Houve uma determinação, primeiro, judicial para a gente, um acordo feito lá em dezembro com relação ao no STF para o pagamento do TJ, e a gente cumpriu, depois fez o repasse do décimo. Depois disso, foi reservado recursos para o pagamento de segunda-feira. Eu vou até estou te dando aí em primeira mão, está garantido o pagamento da segurança no 10º dia útil, dia 17, segunda-feira, a gente vai fazer o pagamento, e para fazer isso a gente tem que represar. Essa semana a gente passou toda ela represando as arrecadações para o pagamento da folha de segurança segunda-feira. Isso é o pagamento integral? Isso, é o pagamento integral. Aí pega Polícia Militar, Polícia Civil... Isso, toda a área de segurança que bombeiros a gente vem fazendo. Também? Isso, ativos, inativos também, tá? E pensionistas. Então, essa folha ela consome quase 800 milhões de reais por mês. Então, o Estado vem juntando esse recurso para fazer o pagamento segunda-feira. Quanto à folha de fevereiro, ainda hoje, eu ainda não posso te adiantar, a gente está fechando isso daí, ainda hoje a gente solta uma nota para definir o pagamento de fevereiro. Mas já haverá um calendário hoje? Será divulgado o calendário? Sim, a gente vai divulgar um calendário hoje para o pagamento de fevereiro. Infelizmente, né, só agora que a gente está tendo essa possibilidade com os arrestos, bloqueios que a gente tem recebido. Agora, o senhor tem ideia de quando será o primeiro pagamento? Quando sairá o primeiro pagamento? Não, Molica, eu prefiro, para não gerar uma expectativa e frustrar essa expectativa, eu prefiro ainda confirmar, eu ainda estou finalizando, a gente tem algumas questões que precisam ser feitas em termos de fluxo de caixa, mas eu garanto que hoje, até o fim do dia, o Estado solta uma nota informando a data de pagamento de fevereiro. Agora, será um pagamento parcelado também? A gente está avaliando isso, exatamente. Eu ainda não tenho essa confirmação. A gente tenta fazer não parcelado, tá, Molica? Mas isso, como eu já coloquei, a gente depende da entrada de recursos para fazer esse pagamento.
Okay. Em relação aos professores, os professores da ativa, os professores ligados à Secretaria Estadual de Educação, vinham recebendo com recursos federais, recursos do Fundeb. Isso. Como é que ficou a situação deles? Não, esses também vão receber na segunda-feira, né, por recurso Fundeb. Há uma integralização pequena por parte do Estado, na faixa de 10 milhões, então a gente vai integralizar, então junto com a segurança, a educação receberá também o seu salário. Pessoal da FAETEC, uma parte do pessoal da FAETEC, desde o mês passado, conseguiu receber também com recursos do Fundeb. Parte. Essa parte volta a receber agora, segunda-feira? Via recurso do Fundeb, a gente está analisando, né? A gente está tentando, além de via recurso do Fundeb, também liquidar a folha de fevereiro do FAETEC, que a FAETEC não recebeu também a folha de fevereiro. Agora, total. Secretário, eu conversei mais cedo, antes do programa começar, com um integrante, um colega seu, integrante do primeiro escalão do governo do Estado, que ele me disse que se não sair esse pacote lá de Brasília, melhor, a aprovação desse projeto, a projeção é de que o Estado tenha dinheiro para pagar apenas 6 das 12 folhas de salário de 2017. O senhor confirma isso? Há essa perspectiva tão desastrosa assim? Na realidade, a gente, entre 6, eu acho que assim, um pouco mais. A gente vai entre 7 a 8 folhas, se não for feito, se a gente não conseguir fazer nada, entre 7 e 8 folhas, né? Lembrando que a gente carregou folha do ano de 2016. Então, isso é mais grave ainda, né, para o ano de 2017. Agora, a gente vem colocando, independente disso, a gente vem trabalhando algumas questões de melhoria de receita. Nesse momento agora, agora na parte da tarde, o secretário da Casa Civil com o subsecretário de Fazenda vão ter uma reunião para discutir algumas medidas que a gente já vinha trabalhando nelas para projetos para serem enviados à LEGE, para apreciação da LEGE, que fazem uma melhoria de receita. Então a gente está trabalhando isso, já também há o efeito, a partir de agora, do mês de abril, o efeito de arrecadação em função daquela lei aprovada no ano passado, ao fim do ano passado, de aumento de ICMS de alguns segmentos, isso já começa a surtir efeito, então melhora um pouco a arrecadação, não é definitivo, quer dizer, não resolve, mas atenua um pouco esse problema. E esses projetos, você pode adiantar alguns desses projetos que serão enviados? São projetos operacionais, né, que tratam da otimização de processos dentro da Receita Estadual. Por exemplo, redirecionamento de auditores fiscais. A gente vai criar um grupo de auditores fiscais que irão fazer um trabalho mais profundo em grandes empresas, quer dizer, além disso, há alguma questão de buscar aprovação junto à LEGE com relação a produtos que hoje fazem parte da cesta básica e que, em tese, não deveriam fazer, como, por exemplo, que foi citado em matéria passada, com relação à carne de primeira, um filé mignon. Quer dizer, isso daí, essa desoneração, a gente vai buscar também trabalhar essa questão. Então, são medidas que a gente entende que melhoram a nossa avaliação de melhora de entre 200 e 300 milhões de reais por ano na arrecadação, que não como falei, resolve definitivamente, mas mitiga um pouco esse processo que a gente está vivendo agora. Bem, a gente tem falado, estamos conversando nessa entrevista, eu estou entrevistando o secretário estadual de Fazenda, o Gustavo Barbosa. Estamos enfatizando muito, claro, que tem que ser mesmo a questão dos servidores estaduais, claro, mas a questão dos fornecedores, né? Os fornecedores que também precisam receber. Como é que está a situação? Até porque o não pagamento aos fornecedores implica também na paralisação de serviços, né? A gente tem aí situação de falta de papel na Polícia Civil, remédio. Como é que está a situação do pagamento dos fornecedores? Houve até renegociação na FAETEC, na UERJ, fornecedores que aceitaram receber menos e voltaram às suas atividades. Como é que está esse pagamento? Bom, infelizmente, Molica, também tem tido problemas com relação a isso. A prioridade tem sido o pagamento de servidores, essa é a prioridade. Mesmo assim, a gente não tem conseguido fazê-lo de forma adequada. Com relação aos fornecedores, como você mesmo colocou, vários secretários estão buscando administrar essa situação de diversas formas. Uma renegociação de contrato, enfim, mas há sim um atraso e dentro desse atraso tentar manter o serviço à população que está comprometido, não tem como negar, isso certamente está comprometido. Nós estamos realmente com um problema de pagá-los, né, nós temos um resto a pagar gigantesco com relação a isso, né, com relação ao pagamento dos fornecedores. O senhor tem ideia de quanto?
Esse, só de fornecedores, algo superior a 6 bilhões de reais, tá? Só de fornecedores do ano que carregamos do ano de 2016. Mas isso já inclui os valores também de 2017? Não, esse só 2016, fora 2017. A gente tem, aquilo que tem conseguido, a gente tem também direcionado muito para a saúde, que hoje é uma questão fundamental no sentido de ter um índice, obviamente, obrigatório que a gente tem que mandar. Então, o que tem dado, a gente tem priorizado a saúde e alguma coisa para a segurança. Agora, secretário, voltando ao início da conversa, é a questão da votação desse projeto. Antes eu troquei mensagens aqui por WhatsApp com o governador Pezão. Ele diz que tem recebido uma promessa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o projeto será votado na terça-feira. Agora, fazendo um pior cenário, se esse projeto não for aprovado, como é que fica a situação? Olha, como eu falei, esse projeto, ele anteciparia um movimento de retorno à normalidade, né? Ele traria condições, por exemplo, não pagamento de dívida, e o que também deixaria o não bloqueio nas contas. Isso traria um maior conforto na administração do fluxo de caixa e, no caso do não pagamento de dívida, inclusive com reflexos em termos de recursos, ou seja, o Estado deixaria de pagar algo próximo a 25 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Então, você imagina, Moleque, você ter esse alívio de caixa, você teria capacidade de trazer a normalidade, voltar a pagar o salário em dia. Além disso, tem os créditos, quer dizer, não acontecendo isso, o que a gente tem que buscar? E que a gente não deixou de fazer? Melhorar a receita, reduzir despesa. Temos negociado com as concessionárias, fazendo um trabalho de redução de contratos, a otimização tanto de energia quanto combustíveis, tem sido atacado de forma bastante profunda. Já conseguimos reduzir bastante isso, as gratificações foram reduzidas, enfim, a gente vem trabalhando. Mas esse movimento, ele traz uma demora na equalização do processo de mais de ano. Isso não vai se resolver nem esse ano, nem o ano que vem, se não houver esse projeto de lei, se ele não for aprovado. Então, hoje o colunista Anselmo Góes no Globo até anunciou que os telefones do Palácio Guanabara foram cortados. Infelizmente, Molica, essa é uma realidade que hoje temos. Várias situações inadequadas que comprometem não só o trabalho do servidor, que tem se dedicado, mesmo não recebendo, tem se dedicado, mas compromete o serviço, como você mesmo colocou, compromete o serviço à população. Bem, então, para resumir, o senhor anunciou aqui em primeira mão que na segunda-feira haverá o pagamento do pessoal da área, desse pagamento de fevereiro, né? Não. O pagamento de março. Pagamento de março. Isso, da segurança ele tem cumprido o calendário de até 10º dia útil, né? Então, 10º dia útil, neste mês, agora cai no dia 17. Então, nós vamos conseguir fazer o pagamento da segurança, ativos, inativos e pensionistas, e faremos também o pagamento dos ativos da educação via Fundeb e uma parte pequena por parte do Tesouro. E uma parte também de profissionais, professores da FATEC. Isso? Não, os professores da FATEC, a gente ainda não tem a confirmação, isso a gente está conversando com o secretário Pedro Fernandes, ver como é que a gente pode trabalhar. E até o fim do dia de hoje, a Secretaria divulga esse calendário de pagamento de fevereiro para os demais funcionários. Correto, isso mesmo, Nolica. E só para um último ponto, quando perguntei ao senhor sobre aquela questão de 6 meses, né, que o Estado só teria condição de pagar 6 meses, o senhor disse que se não houver uma ajuda externa, ou seja, se não houver uma mudança na situação, aprovação daquele projeto lá no Congresso Nacional, o senhor disse que os recursos seriam suficientes para 7 a 8 meses, é isso? 7 a 8 folhas, isso aí, correto. Ou seja, é uma situação muito grave. Gravíssima. Ok, secretário, eu conversei com o secretário de Fazenda, Estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa. Obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor e vamos torcer todos aí para que essa situação melhore. Obrigado, Molica, pela oportunidade de mais uma vez poder explicar um pouco a situação do Estado para os seus ouvintes. Ok, obrigado, bom dia.